Bom dia, pessoal. Nessa aula número 7, eu vou estar passando aí um exercício para vocês que envolve o conceito de perímetro, de uma figura plana que é um retângulo. E vou estar resolvendo ele usando o conceito de sistema de equações. Então, para quem tiver a dificuldade, não lembro como é que eu resolvo um sistema de equações, eu vou estar colocando como aula suplementar, certo? Aula suplementar, porque é uma aula que eu gravei para o 8º ano, a solução de um sistema. Como é que a gente resolve um sistema? Então são 3 ou 4 aulas que eu vou estar botando como aula suplementar, certo? Então é sistema resolvido pelo método da adição, da substituição e da comparação. Então só para retomar, relembrar vocês aí, dessas aulas de sistemas lá que vocês viram no 8º ano. Bom, o que a gente tem nesse problema, Sabendo que um retângulo tem um perímetro igual a 60 metros e que um dos lados é 2 metros maior que o outro, determine a medida aqui de cada um dos lados desse retângulo. Isso aqui eu não precisava fazer usando sistemas, mas eu vou usar sistemas para vocês retomar e relembrar isso. Então vamos lá, está aqui o nosso retângulo, certo? Desenhei ele, então espero que vocês refaçam esse problema no caderno também. Até porque nesse período, pessoal, mesmo que a gente não esteja em sala de aula, presente, nos vendo todos os dias nos corredores da escola, o que vai levar vocês a ter mais conhecimento sobre matemática é essa determinação de vocês, essa iniciativa de estar pegando essas aulas e estar revisando e estudando, certo? Até porque a escola, os professores são elementos facilitadores, mas eles respondem apenas por 50% do aprendizado de vocês. Mais do que isso não, certo? Os outros 50% vêm de vocês mesmo, da iniciativa, da determinação de pegar um exercício, pegar um texto, pegar um livro e estudar. A escola por si só ela não faz milagres, e nem o professor. Tá, pessoal? Então, olha só. Tá aqui o nosso retângulo. Então, o que eu botei? Temos, Primeiro a gente tem que chamar os lados. Então, vamos criar um nome para esses lados. O lado X eu vou chamar como sendo o lado maior. Então, eu vou botar ali no meu caderno o lado X, lado maior. E o lado Y, o lado menor. Podia ser o contrário? Poderia, sem problema nenhum. Chamar de A e B, o Y, o lado maior, e o X, o lado menor, sem problema. Mas a gente adotou essa nomenclatura para poder fazer. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui com esse x e y? Eu tenho que primeiro ler o problema, ali fala em perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados, isso a gente já viu na aula 6. Então, como é que a gente pode escrever isso em termos de equações? Se eu somar esse lado que é x, somar com esse de cima que também é x, somar com esse outro que é y e somar com esse outro lado que é y, isso tudo dá 60 metros, que é o perímetro, Bom, beleza. Então, o que eu posso organizar aqui? Posso somar x com x, y com y e botar ali, então, na minha primeira equação como sendo 2x mais 2y igual a 60. Então, eu já tenho uma equação aqui para o meu problema. Como eu criei duas variáveis, lembra que na matemática, quando eu tenho duas incógnitas, melhor dizendo, quando eu tenho duas incógnitas, eu tenho que ter duas equações, para mim conseguir fazer a determinação do valor delas. Então vamos lá, seguindo aqui, o que eu posso escrever agora? Lendo o problema, diz que um dos lados é 2 metros maior que o outro, ou seja, esse lado aqui é 2 metros maior do que esse outro. Então como é que eu vou escrever uma igualdade? Porque uma equação é uma igualdade, sempre tem que sinal de igual. Se eu escrever x igual a y, eu estou dizendo que os lados são iguais, e não são. Se eu vou escrever essa igualdade, eu tenho que pensar o seguinte, olha ali, um dos lados é 2 metros maior que o outro. Então, vamos tentar ver se vocês conseguem entender isso aqui. Por que eu botei x igual a y mais 2? Vamos botar a mãozinha aqui em cima ali, tá? Se eu tenho x igual a y, eu estaria dizendo que os lados têm o mesmo tamanho, como eu tinha falado anteriormente. Quando eu coloco o lado maior, que é x, igual ao lado menor, que é o y, mais 2, eu estou dizendo o seguinte, olha, tu tem que somar 2 metros nesse lado aqui, somar mais 2 metros para ele ter o mesmo tamanho do outro lado. Então, essa é a ideia. Então, eu estou dizendo x
vai ser igual ao lado menor mais 2 metros. Tá? Então essa é a leitura que eu faço dessa frase aqui, ó, do problema. Tá? Bom, dando sequência aí, o que eu posso escrever agora? Né? Essa é a nossa segunda equação. Eu posso chegar aqui e montar o meu sistema de equações. Então vamos lá. Né? Tá lá o meu sistema, 2x mais 2y igual a 60. Certo? Só para voltar aqui, ó, tá ali uma equação estava aqui, ó, e a outra equação está aqui. Elas foram repassadas para o meu sistema ali. Bom, vocês estão vendo que essas equações elas podem, né, ser arrumadas. Primeira arrumação aqui, ó, né, eu posso simplificar essa equação aqui tudo por 2, dividir essa equação por 2, e isso é interessante porque vai deixar ela mais simples. Essa outra equação de baixo aqui, para ela ficar x, y igual ao número, então eu tenho que passar esse y para cá, né, com um sinalzinho de menos. Daí a gente vai arrumar, né, o nosso sistema de equações. Então vamos lá, vamos arrumar isso aí. Então dividir a equação 1 por 2, né, e aqui é interessante, eu botei 1 e 2 para mim, pelo menos me organizar na hora de entender as equações. Essa aqui é a equação 1, essa aqui é a equação 2. Então dividi ela por 2, está aqui a equação dividida por 2, e essa aqui eu passei o y para o outro lado, ficou com sinal de menos. Qual é o método que eu vou usar para resolver esse sistema? Eu vou optar pelo método da adição, é aquele método que tu soma termo a termo, né, x com x, y com y e número com número. Então eu vou somar, então por isso que eu tive que arrumar aqui, botar, né, x embaixo de x, y embaixo de y e número embaixo de número. Para somar, a gente pega, passa um risco embaixo e coloca um sinalzinho de mais dizendo eu estou somando as equações. Quando a gente soma, x com x dá 2x, e olha ali, ó, y com menos y vai ser cancelado, né? Não precisa botar zero ali, não, pode cancelar simplesmente. 30 mais 2, 32. O que aconteceu? Ficou apenas com uma incógnita, a incógnita é x. Isolando o x, passa dividindo, vai ficar x igual a 16, ou seja, eu já determinei um dos lados do meu retângulo, que é o lado maior, que é 16. Se o lado maior é 16, o menor, né, 2 metros a menos, vai ser 14. Mas vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né, teoricamente, né, porque esse aqui ficou fácil de resolver de cabeça, mas na teoria a gente teria que fazer assim, ó. Substituindo o valor de x, que é o valor que eu encontrei, em uma dessas equações eu posso substituir tanto nessa, quanto nessa, quanto nessa, quanto nessa. Ou seja, eu tenho ali, né, 4 possibilidades. Então eu vou escolher uma equação, vou pegar a mais simplesinha aqui de cima, x mais y igual a 30, certo? E vou botar no lugar do x então o valor que eu encontrei, que é 16. Agora eu vou isolar o y, passar aquele 16 para o outro lado, fica menos, e 30 menos 16, y igual a 14. Ou seja, agora eu já tenho lá no meu retângulo, vamos olhar o retângulo lá, né? Tá lá ele, ó. O lado menor é 16, menor é 14, desculpe, e o lado maior é 16. E a soma, 16 mais 16 dá 32, e aqui 14 mais 14, 28. 32 com mais 28 dá exatamente os 60 metros. E um dos lados é realmente 2 metros maior do que o outro. Eu resolvi fazer esse problema utilizando sistemas, né, um sistema de equações. Mas poderia ser feito, né, em vez de usar duas variáveis, x e y, usar só uma variável, chamar esse lado aqui de x, e esse aqui x menos 2, né, enfim. E aí depois x e x menos 2 e montar toda uma equação igual a 60, né, e daria o valor de x. E aí depois eu faria, né, x menos 2 e obteria o valor do outro lado. Mas como a gente vai utilizar sistemas aí mais adiante, eu já estou retomando isso com vocês, tá? E fica a dica aí dessas aulas suplementares que eu vou estar postando, que são conteúdos lá do 8º ano que eu postei para eles, né, na sala de aula virtual que eles têm lá também, né, sobre sistemas, certo? E retomando, né, vale pensar que nesse período que vai falar mais alto para o aprendizado de vocês é a determinação de vocês, a iniciativa de vocês de pegar o material, né, de matemática, de português, de inglês, de ciências, né, de geografia, história, enfim, de todas as matérias, e fazer, né, um horário dentro da casa de vocês, né, aquele horário que vocês teriam na escola, o horário de estudo de vocês, certo? Então,
Um abraço a todos e a gente se fala na aula 8, né?